Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso mate, esperando a gurizada, esperando a gurizada da fé, a turma da Bíblia. Grande Marcos. Hoje é nas Sagradas Escrituras, Marcos. Cadê Malbec Champanhe, Tatriciana? E caçaram hoje. Caçaram uma pomba hoje. Ô, mestre, Fala, mestre. vamos tentar achar aqui o seu Halber, que também já veio. Tudo tranquilo, tudo numa boa aí. Já fez júri hoje? O meu de ontem tava uma porcaria. Aquele júri de. Nem era de desclassificação, acabou sendo de absolvição, uma coisa. Eu Tá não me aguento ouvindo? mais fazer júri para pedir absolvição. Tá me Grande ouvindo? doutor Marcos Eduardo Halber, Tudo bem? grande figura, promotor gaúcho, tá dando um eco aí. Tá me ouvindo? Sim, mas tá dando um eco da minha voz aí depois que tu entrou. Ué, Não sei se tem algo ligado, alguma coisa perto aí. fala aí, vamos ver. Vamos ver. Não, eu só tô no fone aqui, Além tô do ouvindo só no fone. É. Olha, vamos embora Abraço. assim mesmo. O pessoal não reclamar, você vai embora. E daí, Merle? Tudo bom? Tudo bem, Che? Reunimos a turma. Vou começar aqui, ó. Presta atenção. Doutor Rodrigo Mendes Antunes é promotor do Tribunal do Júri de Guarulhos. Estava há pouco tempo em São Paulo, mas voltou para casa, onde ele se sente bem melhor. E também é um grande cargo, sem dúvida, né? E o doutor Marcos Eduardo Halber é promotor no interior do Rio Grande do Sul, está em Palmeira, Halber. Palmeira das Missões, 10 anos já de Palmeira. Palmeira das Missões ainda, terra que tem júri também. O pessoal mata por lá também, né? E ambos evangélicos, cristãos, né? E pessoas que têm conhecimento das Sagradas Escrituras. Por isso eu resolvi hoje fazer essa live um pouco diferente. E vou começar a live contando uma história que aconteceu comigo no dia de um pastor, dito pastor evangélico, foi arrolado para testemunhar em favor do réu. E eu perguntei a ele, no momento que me passaram a palavra, qual era o quinto mandamento. E ele disse que não sabia. E isso era coisa do Velho Testamento que já estava revogado. Nós vamos discutir isso só hoje aqui, se de fato está revogado o Velho Testamento. E para completar, quando ele saiu, o advogado, que é um advogado muito gente boa, meu camarada, não diria amigo, né? Que é cristão também, chamou a atenção do pastor na frente do jurado, mas como é que tu não responde essa pergunta, tu não sabe? E ele repete, não, isso está revogado, só aí é lá no Velho Testamento. E aí eu tive que dizer aos jurados que o nosso pastor, testemunha da defesa, disse que o não matarás estava revogado, e mais, revogado por Jesus Cristo. Quer dizer, então, por aí nós vamos começar. Pessoal, vamos lá, vamos soltar a conversa, engenhamento, tá? O Nélio já falou sobre isso no conselho, né, Nélio? Eu já falei duas vezes, né? Eu tive a oportunidade de falar duas vezes sobre o assunto, uma vez na oficina do CNMP, acho que em abril desse ano, né? Que você também participou. E semana passada, um colega de Tocantins, o Felipe, também me convidou para falar um pouco sobre esse assunto e está lá no canal dele, que acho que é Parquesiano,
está disponível lá o meu painel e depois tem um segundo painel também muito bom de um amigo desse nosso colega que entende muito, ele é católico, né, mas também entende muito e na visão católica e sabe muito de filosofia. Então ficou uma parte mais prática comigo de temas bíblicos, argumentos bíblicos no plenário, né, a favor da vítima, a favor da sociedade, e na sequência esse colega falou um pouco mais no âmbito da filosofia. Então, eu acho que o Halber aí, até porque o Halber ele cresceu na igreja, ele nasceu na igreja. Eu, na verdade, eu estou na igreja já há um bom tempo, mas, na verdade, foi a partir de quando eu conheci a minha esposa. Então, tem aí uns 20 anos, né? Eu estou com 45, mas o Halber nasceu, cresceu na igreja, e como eu já falei do tema 2 vezes, eu acho que ele pode meter bucha e eu vou dando os meus pitacos. Tá Vai bem, ser, Raul, tá bem. vai ser tipo uma entrevista. Vou fazer algumas perguntas para vocês também. Ah, vai lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, o convite feito pelo Amorim, né? Para mim é um privilégio, uma satisfação, uma honra estar aqui com o Amorim, com o Merli, que são monstros sagrados do júri, né? São gigantes aí nos quais eu me inspiro, nos quais eu me espelho no exercício da minha função. E é uma satisfação também ter encontrado, né, nesse contato com a Amorim e com outros colegas do júri, o Rodrigo Merli, que é um irmão também em Cristo, evangélico, aí, que conhece muito de Bíblia e até tem escrito sobre isso e falado muito Brasil afora. Bem, essa questão do não matarás, Amorim, tem um detalhe bem interessante, que para os católicos ele é o 5º mandamento, né? Mas para os evangélicos, protestantes, de forma geral, ele fica posicionado como o 6º mandamento, porque é uma divisão diferente ali dos mandamentos de Êxodo 20, dos versículos. Então ele fica no 6º mandamento para os evangélicos, para protestantes de modo geral. Para os católicos é o 5º. Então eu até, quando eu falo, eu não falo no 5º ou no 6º, eu falo no júri, no mandamento não matarás, né? E ele tem um significado interessante, que não como muitos pensam, né, que é uma proibição absoluta a qualquer tipo de morte, né? Ele tem uma conotação de não assassinarás, ou seja, uma morte injusta, ilícita, criminosa, né? Então, o que Deus veda nesse mandamento não por exemplo, a legítima defesa, matar alguém em legítima defesa, em defesa da própria vida, da vida da sua família, por hipótese, ou questão de pena de morte, que muitos se agarram, né, para dizer que Deus veda a pena de morte. Eu penso que não, porque há muitos textos bíblicos que amparam a pena de morte e que mostram que personagens bíblicos, apóstolos, o próprio Jesus nunca protestou contra a pena de morte, né? E a questão, por exemplo, da guerra, né, a morte em guerra também me parece que não está abarcado por isso. Porque o povo de Israel no Antigo Testamento guerreou e não foi pouco, e matou muita gente, né? E se formos ler o Antigo Testamento, muitas vezes, pelo menos está dito ali, por ordem de Deus. Então esse mandamento não matarás diz respeito a assassinato. Justificativa moral, ética e jurídica. Começar por aí, então, pessoal. O Antigo Testamento, ele não foi revogado, né? Eu não ouvi. O Antigo Testamento não foi revogado, ele comporta uma interpretação conjunta com o Novo, ou estou errado? Para mim, ele foi complementado, né? Aquilo que a gente costuma dizer é o seguinte, o Halber que me corrija se eu estiver errado, mas o que não revogou, vamos dizer assim, numa linguagem jurídica, né, expressamente, continua inteiramente válido. Para nós, protestantes, se bem que tem alguns protestantes que seguem uma denominação, que são os adventistas, né?
Por exemplo, quando a gente fala aí dos 10 mandamentos, para nós, para a nossa denominação batista, que é a minha, a do Halber, né, o único mandamento ali que foi expressamente revogado é guardar o sábado, né? E todos os outros continuam válidos. É óbvio que Jesus trouxe um novo mandamento, mas ele complementou. Ele mesmo disse que ele não tinha vindo ao mundo para revogar a lei, mas sim para cumpri-la, para eventualmente complementá-la, né? E o mandamento adicional foi o de amar aos outros, né, ao próximo como a si mesmo. Agora, o resto continua válido. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, a sua testemunha pastora aí, que está bem fajuto, errou feio. E Halber, Exatamente. A questão. Não sei se posso complementar pode aí. falar, complementa por largar outro. Só deixa eu dizer que entrou na live o Caio Márcio Loureiro, que também é um profundo conhecedor da Bíblia, que é lá de Mato Grosso. Não me recordo se ele é evangélico, mas acho que também é. E é bem-vindo aqui também. Vamos lá, toca a ficha. A questão do sábado é bem polêmica, né? Então, acho que não devemos entrar nisso, mas a ideia é que para os cristãos protestantes, de modo geral, né, o princípio do sábado ficou intacto, que é ter um dia da semana que é para o descanso e dedicado de forma mais específica, mais especial a Deus. Então, os cristãos adotam, né, de modo geral, né, fora os adventistas, o domingo, né, como esse dia, o dia da ressurreição de Jesus, né, segundo se diz, né, no primeiro dia da semana, no domingo, e para reservar esse dia para, enfim, para o descanso e para o culto, enfim, de forma mais especial. Se bem que Acho para que o o judaísmo cristão... mantém do sábado, né? Sim? O judaísmo que mantém ainda o Sim. sábado, né? E os adventistas, né, que cumprem de forma mais literal aí os 10 mandamentos. Mas o restante realmente está mantido, né, e Jesus até agravou. Por exemplo, a questão do homicídio, né, não matarás, Jesus disse que não é apenas matar, né, é odiar o irmão. Também já infringe esse mandamento. A questão, por exemplo, do adultério, né, e é bem pesado, né, Jesus não revogou e até foi mais severo, dizendo que aquele que olhar para a mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, né? Então, não tem essa que Jesus revogou os mandamentos. Ele complementou e, em muitos aspectos, até tornou eles mais severos, né? Justamente para demonstrar que o homem não consegue cumprir os mandamentos de Deus, que o homem é pecador, né? Desgraçado, miserável, e que ele precisa da graça de Deus, né? Para ser salvo, né? Essa é a mensagem bíblica, né? E essa salvação se dá através de Jesus, né? de Cristo. Nós podemos até entrar nisso. E por falar em miserável, estão dizendo que o meu áudio está ruim, mas eu não sei o que fazer aqui. Por falar em miserável, aquela história que nós promotores às vezes nos deparamos, do advogado lembrar do julgamento de Cristo, fazendo ali uma similaridade entre aquela santa criatura que ele está defendendo com o nosso Senhor. Como é que vocês costumam enfrentar esse argumento plenário? Dizer que é uma blasfêmia, né? Comparar um assassino a Jesus que morreu inocentemente só pode ser definido como uma blasfêmia. Essa passagem específica eu abordei bem nesses painéis que eu fiz menção, e eu até cito uma situação concreta que aconteceu com o Dani Salles, que todos nós conhecemos, né? Nosso colega promotor em Goiás. E ele conta no livro dele, no segundo livro, O Júri, o Tribuno, ele aborda essa questão de religiosidade no plenário, e ele comenta um júri que ele fez, acho que há muitos anos, e ele acabou perdendo por 4-3. E o advogado ficava adotou a seguinte estratégia, né? A cada 5 minutos, ele chegava, baixava a cabeça, próximo aos jurados, e dizia, jurados, né? Afastem do réu este cálice, fazendo um paralelo com a situação de Jesus no Getsemane, né? E ali ficou nítido, como você está dizendo, né? Está querendo comparar o réu
com Jesus Cristo. E a resposta que eu dou em plenário quando surge isso é essa mesma, que o Halber falou, doutor, limpe essa sua boca antes de comparar o seu cliente, o seu assistido, com Jesus Cristo. Isso é uma heresia, uma blasfêmia, e eu já começo dizendo, bom, em primeiro lugar, se formos analisar bem o que aconteceu lá com Cristo, com o governo romano, é fato que o governo romano em si, né, pelo menos em princípio, não condenou Jesus Cristo. Porque a ideia que eles querem transmitir é de erro judiciário, né? Condenaram Jesus injustamente e estão querendo condenar injustamente aqui também o cliente dele. Então eu falo, ó, Pilatos lavou as mãos, Pilatos foi expresso e disse, eu não vejo crime nenhum que esse homem tenha praticado. Né? Então, assim, se formos ver na acepção literal, erro judiciário ali não teve. E eu viro para o advogado e pergunto, sabe quem matou Jesus? Não foram os fariseus, não foram os escribas, não foram homens nem demônios que conspiraram contra ele. Quem matou Jesus Cristo foi Deus. Esse é o plano de Deus para a salvação de todos os homens. Então o senhor está querendo dizer o quê? Que Deus errou? Aí você vira para o jurado e pergunta, quem quiser votar com quem está dizendo que Deus errou, vota com a defesa. Agora, quem quiser crer que Jesus morreu porque Deus assim quis, né, eu acho que vota com o Ministério Público, a Justiça Pública. E aí você emenda para o advogado e fala o seguinte, agora ainda que o senhor tivesse razão, né, o fato é que assim, o senhor está querendo dizer que Jesus Cristo foi condenado sem chance de defesa, injustamente, né? Então essa situação que o senhor está dizendo, na verdade, tudo isso aconteceu não com o seu assistido aqui, que está tendo todas as oportunidades de se defender, de recorrer disso e de aquilo. Agora, quem foi denunciado, quem foi condenado, quem foi sentenciado, executado à morte, foi a vítima. Então, se o senhor quer punição para os assassinos de Jesus, o senhor tem que querer punição também para o seu cliente. Então, você dá a volta no cidadão e traz o argumento dele, que já está errado, mas você, ainda que ele estivesse certo, então, na verdade, a punição tem que ser para quem matou a vítima, e não para quem está processando o acusado e vai receber uma peninha mequetrefe que nem se compara com aquela que o acusado impôs à vítima. O Howard acho que caiu aí, vamos tentar segurar. O áudio melhorou, pessoal, porque eu arrumei um fone aqui, melhorou o áudio todo agora, mas antes estava só com eco. Mas vamos conversando então. Eu costumo falar de Pilatos, mesmo, quando a defesa pede aquela desclassificação fundada no passa para eu julgar, sabe? O juiz vem na sala secreta e diz, se disser não, passa para eu julgar. Em vez de entrar no mérito, o juiz explica para o jurado competência, que é o que não interessa para o jurado, para acovardar o jurado. E aí o jurado lava as mãos e passa para o juiz. E aí eu costumo citar esse trecho de que o jurado não deveria padecer da síndrome de Pilatos, lavando as mãos e inclusive citando que as mãos mais sujas da história da humanidade foram justamente aquelas mãos lavadas de Pilatos. Eu acho que é um bom argumento na tentativa, né? Sem dúvida. E esse convite aí que a defesa às vezes faz, e às vezes até o juiz, né? Dizendo um negócio desse, ele está, na verdade, fazendo o convite à covardia. Está pedindo para o jurado ser covarde, lavar as mãos e passar a bola para quem, em tese, entenderia melhor da coisa. Mas nós que estamos no júri aí já há bastante tempo, a gente sabe que muitas vezes o povo decide melhor do que muitos magistrados togados. Graças a Deus eu sempre tive muita sorte com os juízes com os quais eu trabalhei e ainda trabalho. Mas eu ouço cada história aí, principalmente de vocês aí no Sul, que, pelo amor de Deus, é de ficar com os cabelos em pé. É que eu não tenho tanto cabelo assim, né? Mas é surreal. É um bom argumento, Nem me fala. com certeza. Nem me fala que eu estou com um júri amanhã, que num outro fato correlato, o tribunal despronunciou os réus, tendo perícia balística positiva, sendo que o voto divergente e o voto que acompanha o divergente sequer mencionaram a perícia, ou seja, não leram o processo.
e livraram os réus de um homicídio gravíssimo, que já tinha prova sem a balística. Quer dizer, não dá para entender essas coisas. Deve estar na Bíblia isso aí, né? Porque aquela questão dos idólatras, se você associar os idólatras aos bandidólatras, os bandidólatras estão lá em João, né? Vão para o fogo eterno. Exatamente. Tem em Apocalipse também. Esses não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino dos céus, né? Os idólatras de qualquer coisa, quanto mais adorador de bandido, né? Os bandidólatras. Vamos convidar o Halber aqui. O Halber está atrapalhado lá, vamos ver. Entrar ao vivo com o Halber. Tava Eu ia achando falar, que eu quero falar do não julgar para não ser julgado. Mateus 7:1. Olha aí. Chegou, vamos perguntar para o Halber. Halber, Fala. Palmeiras das Missões está com um sinal fraco aí? Não sei o que deu aqui, caiu minha internet, que tá meio fraca. Vamos lá. Doutor Halber, o senhor quer que os jurados julguem o réu, que acusem, condenem, quando Deus disse que nós não devemos julgar para não sermos julgados, doutor Halber? Como é que é isso aí? Não, isso é outro texto muito mal empregado, né? Aí a Bíblia fala de julgamento temerário, julgamento hipócrita, né? Quando a gente julga, né, tendo feito o mesmo que aquilo que estamos recriminando ou condenando, né? Até porque na sequência do texto ali, se for ler, Mateus, a trava? Ele fala a trave no olho? Exatamente, tirar a trave do teu olho para então, né, o cisco do... A trave do teu olho para então tirar o cisco do olho do teu irmão. Então é aquela coisa, né, Amorim? Quem tira o texto do contexto faz disso um pretexto. E normalmente o pretexto é para heresia, o pretexto é para distorção, é para o uso indevido da palavra de Deus. É como o diabo fez naquela história da tentação de Cristo, né? Ele citava a Bíblia, trechos da Escritura, porque ele também conhece a Bíblia, né? E citava de forma deturpada, de forma distorcida, para levar Cristo a pecar, enfim, a se distanciar da sua missão, do seu objetivo. E Jesus então responde, né? Também está escrito, e aí cita a palavra de forma correta, de forma contextualizada, né? Então esse é cuidado que a gente sempre tem que ter, né? A Porque Bíblia aí não tem pode ser Romanos usada... também, né? Sim, Romanos 13, né, das autoridades. E isso é uma coisa que no último júri que eu fiz aqui, o defensor público pegou o texto de 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda injustiça. E aí buscou, né, com isso, tentar sensibilizar o jurado. Olha, veja, tem um réu aqui que confessou. Confessou mal é mal, né? Mal é mal, como se diz. Né, com um monte de justificativas e meias-verdades, que são mentiras completas. E então eu voltei e disse, olha, enfim, ele pedindo a absolvição por clemência a esse acusado, né, com base na invocação desse texto bíblico. Então, Mas aí você já meteu um cala-boca burro, né? Daí eu disse para ele, olha, doutor, tem um detalhe, esse texto aí, ele diz respeito, primeiro, à relação do homem com Deus. Se ele confessar e se arrepender, coisa que ele não fez aqui no plenário, até pode ser que Deus, certamente Deus vai apedreá-lo. Isso é para outra instância. Mas aqui vale Romanos 13, né, onde as autoridades são instituídas por Deus para punir os maus, para trazer a espada aos maus, né, para fazer justiça. Isso é muito claro naquele texto de Romanos 13, né, que o Archimedes também explora muito bem na sua fala ali, do papel da autoridade, né, que é instituída por Deus. Nós, né, no júri, o promotor, os jurados, sobretudo, né, são autoridades instituídas por Deus para fazer justiça. O que é muito mal explicado, Halber e Amorim que é católico, eu não tenho conhecimento, mas o que é muito mal explicado, inclusive nas igrejas, não que não saibam, sabem disso. É o que você falou aí, Amorim. Uma coisa é se arrepender, confessar o pecado e ter predisposição em abandonar o pecado e se converter. Aquele que crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele vai para o céu. A salvação vem pela fé e não por obras. Ele vai para o céu e ele garante vida eterna. Agora, o que você falou, isso é em outra instância. Agora, a consequência do pecado, ela fica. Entendeu? Então, quer dizer, não é porque você confessou, porque você se arrependeu, você vai ter seus pecados perdoados? Vai, mas a nível de salvação eterna.
Agora, a consequência do seu pecado fica, isso é óbvio. Muito bom. E tem um exemplo. Porque senão era fácil, né? Oi? Senão é muito fácil. Exato. Deus é bom exatamente porque ele é justo. Porque se ele não fosse justo, ele não seria bom. E o maior exemplo que eu vejo nas Escrituras de que a fé, o arrependimento salva para a vida eterna, mas a consequência do pecado fica, está lá em Lucas 23, 41 a 43. Que passagem que é essa? Jesus Cristo crucificado e ao seu lado os dois ladrões lá, que a gente costuma dizer que é o bom e o mau ladrão, né? Aí eles estão lá e o mau ladrão fica ainda desafiando e tentando, ironizando Jesus, dizendo, se você realmente é filho do homem, tira a gente daqui. E aí vira o chamado bom ladrão, o Dimas, e meio que diz para ele, fica quieto, né? Você não está vendo que nós estamos aqui porque nós merecemos? Agora ele não. Aí o Dimas vira para Cristo e diz o seguinte, Senhor, quando você chegar lá no seu reino, vê se lembra de mim. O que significa isso? Ele creu que Jesus Cristo era filho do homem. No último instante da vida dele, ele creu. E Jesus virou para ele e disse, fica tranquilo, daqui a pouco nós vamos estar juntos no paraíso. Ou seja, o cidadão que reconheceu Cristo como seu Salvador foi perdoado e vai ter vida eterna. Mas a consequência do pecado ficou, tanto que ele morreu na cruz ali. Então isso quem fala realmente, acho que foi até o Caio também, o Loureiro, né, de Mato Grosso. Quando eu estive lá em Mato Grosso, a gente conversou sobre o assunto. E assim, isso é cabal, é expresso, não tem como refutar isso. Se a gente pegar os exemplos também de Davi, que Davi adulterou, Davi mandou Urias para frente da batalha para morrer, para esconder o pecado dele de adultério. Né? Deus depois não matou Davi, mas matou o filho dele com Batseba, vida por vida. Aliás, o Davi experimentou a consequência 4 vezes, teve 4 consequências super drásticas, 2 delas envolvendo vida por vida. Ele perdeu o filho dele por castigo, né, de Deus, ele perdeu depois o filho dele, ele perdeu o trono dele, ele teve uma filha que teve a honra violada, da mesma forma que ele violou a honra de Batseba. Então, assim, tem consequência. Agora, pergunta, onde que está Davi hoje? No céu, porque ele creu, se arrependeu, mas a consequência ficou. Fala, Halber. Tem um detalhe no ladrão da cruz, né, que a tradição, a Bíblia não diz isso, mas a tradição diz que era Dimas, né? Que ele confessa, dizendo, esse que está aí é filho de Deus, esse aí não fez nada, é inocente, está aqui inocentemente. Nós sim, estamos aqui porque praticamos crime. Então ele confessa, né, que ele praticou um delito e ainda assim, né, perdoado por Deus, não desce da cruz, Jesus não o tira da cruz, poderia ter descido, poderia ter tirado, mas ele morre ali. E a questão de Davi e Urias também é interessante ali, né? Que Davi, apesar de tudo que ele fez, ele foi considerado, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Isso não é pouca coisa, né? E por quê? Justamente por essa atitude de humilhação, de arrependimento genuíno, de sinceridade, né, diante de Deus. E ainda assim, como bem ressaltou Merle, ele sofreu duras consequências por conta desse pecado grave, né, desse assassinato, daria para dizer que ele aderiu, vamos dizer assim, aos propósitos inimigos em matarem, né, Urias, porque ele mandou Urias para frente da batalha, onde tinha lá os melhores, mais valentes homens, os arqueiros, né, e Urias foi então atingido, era plenamente previsível, né, ele foi atingido e foi morto ali pelos arqueiros. Vou contar um caso para vocês que é impressionante. Eu tive um réu de feminicídio uma vez, que ele era sistematicamente traído pela mulher. O nome dele era Urias. O cidadão já nasceu com o nome apropriado para ser vítima da traição da esposa. Uma coisa assim, ó. Eu fiquei impressionado com aquilo. Meus amigos, eu gosto de usar eu às vezes dou as minhas interpretações, e não sei se estão certo ou errado, nessa questão de não julgar para não ser julgado. Eu dou uma interpretação de que também
conforme se julga, se é julgado. Que se você julgar com irresponsabilidade, amanhã depois você pode ter um filho ali como vítima e vai querer um jurado responsável. E na questão da confissão mal e mal, é isso que eu queria falar, quando o cara confessa pela metade, geralmente ele vem dizer, estou convertido, vim confessar, foi eu que matei, só que foi legítima defesa. Aí eu pergunto para o camarada para ele me contar a história do sacrifício de Isaac. Normalmente ele não sabe, né? Eu vou lá e conto toda a história do sacrifício de Isaac, até o momento que o Abraão ergue o cutelo, né? E eu explico para ele que aquilo ali significa, entre outras coisas, que para Deus não serve a meia fé, não serve a meia verdade, tem que ser uma coisa completa. Tá mais ou menos bem construído isso aí, meus caros pastores? Me convenceu, Amorim. Tá bem construído, sim. E é uma história interessante, né? Uma história que você conta e vai prendendo o jurado que não conhece. Porque você tem que contar toda a história, né? Ainda que brevemente, né? O que você está falando é importante, Amorim, porque muitas vezes as pessoas podem achar, alguns, né, que isso não tem nada a ver, falar de Bíblia ou de escritura sagrada no júri. É preciso lembrar, nós ainda, o Halber ainda está no interior, mas eu estou aqui, né, não estou exatamente na capital, mas estou numa cidade vizinha já há muito tempo. Então, assim, nos grandes centros urbanos, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem vivido, né, tem notado uma destradicionalização, vamos dizer assim, um relativismo, um pós-modernismo muito intenso, onde o homem é o centro do universo e não Deus, né? Isso gradativamente vem acontecendo até por força aí dessa engenharia social que visa aí, inclusive, destruir a moral judaico-cristã. Mas nós sabemos que em grande parte do Brasil, principalmente no interior, e pesquisas demonstram isso, inclusive uma pesquisa do ano passado, dando que 81% da população brasileira se autodenomina cristã, né? Evangélicos e católicos. Então, é fato que a população brasileira ainda traz consigo um viés religioso e um viés teológico bastante aguçado. Então, é necessário para nós, profissionais do júri, sabermos lidar com esse tipo de viés. Então, quando você conta uma história como essa, que você diz que as pessoas param e prestam atenção, isso é a maior demonstração de que elas se interessam pelas escrituras sagradas, porque elas têm esse viés, e você saber utilizar isso, certamente é uma arma a mais, um instrumento a mais de persuasão e em favor do bem, né? E não do mal, como muitas vezes é usado pela outra parte, como o Halber disse, que são os lobos travestidos de ovelhas. Deixa eu dar mais um dado aí, só para reforçar o que o Mary está dizendo. Tá bem. A Bíblia, eu fiz uma pesquisa aqui recentemente, né? Ela está há uns 50 anos, mais já, como o livro mais vendido no mundo. Só um minuto, pessoal. Pode continuar falando. É o livro mais vendido, mais lido no mundo, né? Karina! Mais de 5 bilhões aqui, de exemplares vendidos, né? Consta aí que estaria no primeiro lugar no ranking, né, dos livros mais vendidos no mundo há uns 50 anos. Hoje tu tem a Bíblia em aplicativo, né, de celular, em várias versões, em várias línguas, né? Ou seja, pega isso e soma com os dados que o Merle deu. Eu tenho aqui, Brasil, 87%, um dado recente, de maioria cristã na população, 64,6% brasileiros católicos se declaram, 22,2% evangélicos protestantes, e parece que essa cifra dos protestantes vem crescendo, o que significa pessoas que são incentivadas a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, né? Então isso... Eu sempre faço isso, em relação aos réus, em especial. E isso prova, né, a importância, como o Merle bem coloca, né, a imprescindibilidade do promotor de justiça conhecer a Bíblia e saber usá-la adequadamente no plenário, porque ela é a base da moral judaico-cristã, que é a base da nossa sociedade ocidental, da civilização
ocidental. Então, para mim, é imprescindível conhecer a Bíblia e saber usar, né, nos julgamentos, no plenário do júri, porque quem julga ali é o povo, quem julga ali são pessoas da comunidade, são cidadãos leigos, que têm muitos deles as suas vidas pautadas pelos valores que são expressos na Bíblia. É por isso que eu uso a Bíblia com toda tranquilidade, com o coração puro, no plenário, por isso mesmo, Merlin. A minha crença, assim, é uma crença, mas se confirma. Você nunca tem menos do que 5 cristãos no Conselho de Sentença. 80% de 7 dá 5, mais de 5. Mas assim, é uma coisa que eu já fiz, eu acho, se eu não me engano, eu fiz no júri, que eu fiz um júri junto com o Halber. Fez. Eu fiz contigo. Juntos. Eu fiz contigo. E foi um júri pegado, um júri bom, né? Um júri histórico. Mas o que eu queria dizer? Eu não sei se naquele júri eu fiz, porque quando o advogado ele tá tendo uma eloquência, aspas, muito boa, eu costumo lembrar os jurados de Cristo tentado pelo demônio no deserto. Né? Fazer uma similaridade, assim, porque muitas vezes, até tem o advogado do diabo, né? Tem o filme, né? Muitas vezes o advogado veste uma situação para o jurado de tamanha eloquência, de tamanho poder de convencimento, que cá para nós, né? O diabo tinha um poder de convencimento desgraçado, né? Ele só não se deu bem porque era Cristo ali. Ele conhecia bem a Bíblia, né? Conhecia bem, mas usou de forma deturpada, né? De forma bem parcial ali. Né? Como alguns conhecem o plenário, conhecem o direito e às vezes deturpam. Eu acho que dá para fazer um panorama aí de similaridade. Amorim, eu tenho convicção do seguinte, né? Eu fiz bem menos júris que vocês, né? Mas em pelo menos 2, 3 júris eu enfrentei advogados que se diziam pastores ou que se diziam que conheciam a Bíblia, né? E invariavelmente se deram mal, né? Porque a Bíblia, isso eu afirmo com convicção, ela defende a verdade, a justiça de Gênesis a Apocalipse, né? No último júri que eu fiz aqui, acho que eu falei no grupo lá, com outros colegas, o réu, ele numa interceptação telefônica lá, ele comentava que quando ele tinha dor na consciência pelo crime que ele havia cometido, ele se agarrava à Bíblia para cauterizar a consciência, veja bem. Sim. E aí eu peguei a Bíblia, virei para ele e comecei a ler, né? Textos em Gênesis, né? Até muitos que o Merlin também cita, né? Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque eu sou Deus e criei o homem à minha imagem e semelhança. O texto de Êxodo 20, né? O não matarás, não darás falso testemunho. Aí aquele texto que diz que Deus, 6 coisas Deus abomina, a 7ª a sua alma detesta, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, pés que se apressam a correr para o mal, coração que trama projetos iníquos, etc. Depois, João 8,44, né, quando Jesus diz ali, vocês são do diabo, que é o vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, nunca se apegou à verdade, pois nele não há verdade, quando mente fala do que é próprio, porque ele é mentiroso, Opa. pai da mentira. Aí eu conheço um promotor que fala muito isso no plenário. Esse é o Merlin, eu até o roubo. Então, Como assim, é que foi que tu disseste pro cara lá, Merlin? E tu tá com o diabo, do pai da mentira aí. Foi no júri do Misael lá, do doutor assassino, né? Que até hoje não tiraram ele da OAB. O cara foi condenado a mais de 20 anos de cadeia, já transitou em julgado há não sei quantos anos, e o doutor assassino ainda consta nos quadros da OAB. Foi nesse júri aí, o advogado dele começou a querer induzir em erro todo mundo, e eu esclarecendo, e ele insistindo, aí, né, os frutos do Espírito, eu confesso, viu, Halber, nessa hora me faltaram, né, mansidão, domínio próprio, paciência. Aí eu simplesmente disse para ele que ele era mentiroso, e que ele era filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Sempre foi assassino e pai da mentira. Assassino é o seu cliente que está sentadinho aqui, e o mentiroso é o senhor que está defendendo ele. Mas Cristo também deu umas chibatadas lá nos caras, lá
lá nas portas do templo lá e tá tudo bem. Tá Sim. também Não, se ele pode, nós podemos também um pouquinho. eu me inspirando no Merle, eu uso também essa passagem e digo o seguinte, ó, o homem que mata e mente é parecido com o diabo, porque o diabo é que é assassino e pai da mentira, né? Então, normalmente o assassino mata, né? Matou, é assassino, depois vem mentir no plenário, negar, né? Ou apresentar uma tese de defesa aí que, E, no o, mais e, às os, vezes, é mentirosa. pois é, vamos para a tese de defesa. Olha o que o César Danilo escreve aí, ó. Não sei se vocês conseguem ler, ó. Que é a história do Adão transferindo a culpa e depois do Caim negando a autoria. Coitado do Exato. Caim, queria negar a autoria, mas não precisava testemunha, né? Alguém viu aquele negócio. Deus E viu, isso né? aí também é interessante usar no júri, não é? Vocês já usaram isso aí no júri? O do Caim eu já usei para dizer que a tese do réu, a negativa de autoria, é a mais antiga que se conhece, porque do primeiro homicídio qualificado, porque é Qualificado. com dissimulação, né? E por Torpe. motivo fútil ou torpe, né? É. Quando indagado por Deus, o reto juiz, o homicida disse, né? Deus perguntou: onde é que está o teu irmão? E ele disse: não sei, acaso seria eu tutor do meu irmão? Ou seja, ainda usou de ironia, negou. E aí Deus, então, obviamente, né, onisciente, onipresente, onipotente, sabia de tudo que tinha acontecido, de imediato profere, né, a condenação de Caim. Então, a tese mais antiga, né, e primeira tese é a negativa de autoria. E botar a culpa na mulher também é uma tese antiga, né, velho? O Halber já usou de Caim e Abel, eu já usei o do que o César está dizendo aí, de Adão e Eva, né? Essa tendência do homem, desde que o pecado entrou no mundo, em Gênesis 3, de transferir responsabilidades. Começou lá, então Deus chegou e perguntou para Adão, né? Mais ou menos aqui na nossa linguagem, né? O que aconteceu aí que comeram o fruto da árvore? Eu disse que não era para comer, e aí ele, foi a mulher que o senhor me deu, tipo assim, a culpa é do senhor, né? E aí Deus chega para Eva e da mesma maneira, não, foi a serpente aí, né? Não fui eu. Então, quer dizer, um sempre jogando a responsabilidade para o outro, e aí você faz o paralelo, você olha para o réu nessa hora, né? E faz o paralelo com o jurado de que, desde que o pecado ingressou no mundo, a tendência é essa e infelizmente, ainda não terminou. É o complexo de Homer Simpson, de que o César fala, né? Está presente desde Gênesis. Exatamente. O livro do César é fantástico. E ele faz várias citações bíblicas também. E dá para usar todo o livro dele, do começo ao fim. Doutor Mermo, fala do seu júri com o Quaresma, do goleiro Bruno. Não, tá errado isso aqui. Tá errado isso aqui. Tá errado. O meu é da Mércio. Do Quaresma foi com o colega lá de Minas, né? E estão falando aí que eu tô fumando aquele cigarro lá dos muçulmanos. Né? Eu tô tomando mate, tia. Isso aqui é o famoso chimarrão. Olha o Malato aí, ó. Malato tá aí, ó. João Malato, promotor no Piauí. A propósito, eu anuncio aqui, para quem não sabe, estarei no Piauí, mesmo. Fazendo meu curso lá com os colegas do Piauí no dia 10, 11 e 12 de novembro. Vamos ao Piauí. Show de bola. E um pouco antes ao Tocantins também. Narguilé. Mas que mais, pessoal? Que mais que nós temos de interessante aí? Mais alguma referência importante aí? Não sei se eu posso. Eu, às vezes, nos poucos, bem menos júris que eu fiz que vocês, né? Vocês já cruzaram aí. Só um minutinho, depois te interromper. Merle, o Halber fez um júri comigo, né? E como ele era promotor natural, desaforaram o júri. Se eu não estou equivocado, eu disse para ele: o júri é teu, vem aqui fazer em Porto Alegre, eu vou auxiliar. Então, na verdade, eu auxiliei, ele que fez o júri. Se perdesse, a culpa era dele. E como ganhou, o mérito é dele também. E eu dei uma ajudadinha com aquela peroraçãozinha de fim de réplica, meia boca ali, né? Mas ele faz um excelente trabalho, o Halber, sem dúvida. Excelente promotor de júri. Valeu, Amorim. Pandorgas no céu, não foi? Acho que foi. Mas aquele júri foi uma pressão, porque além de tudo estar do meu lado ali, me apareceu lá o Silvio Munhoz,
outra lenda do júri. Pô, aí É não dá, verdade. O decano. né? Sentou do nosso lado, se abancou, como a gente disse. Pois é, eu tava super nervoso no primeiro júri ali na capital, pô, na tua casa, aí fica difícil, né? Enfim, mas o que eu ia dizer, ó, eu tenho uns textos que eu uso quando, porque é muito comum nós termos órfãos e viúvas ao nosso lado, sendo defendidas pelo Ministério Público, né? Então tem textos lindos aí que nós podemos usar, que a gente pode citar, né? Por exemplo, aqui eu peguei algum, né? Deuteronômio 10, 17, 18, tá? Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus dos deuses e soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva. Tá? Outro aqui, ó, Salmo 68, 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Outro que eu uso muito. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça aos fracos e aos órfãos, mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Salmos 82, 2 e 3. Muito bom esse. Até vou anotar aqui. Tá? O outro aqui, ó. O Senhor, já vai rolar amanhã essa. Ó. Esse eu essa usei vai também, amanhã ó. já. Esse eu usei também. Ó. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Salmos 146, 9. E o último que eu citei, do Novo Testamento, né? Epístola de Tiago, irmão de Jesus. A religião pura e imaculada para Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, muito assim, bom, muito bom. Dá para citar isso, né? O Amora, já que o Halber citou vários aí, falando de deixa eu fazer uma janela no meio. Eu gosto muito de usar todas aquelas, eu não sei se é um salmo só ou mais de um, quando faz aquele paralelo entre o destino do ímpio e do justo, né? É isso que é mais ou menos o que eu ia falar agora. Provérbios 24 e 25. Eu aproveito não só a passagem, que é fantástica, já vou dizer, mas isso, na verdade, é uma estratégia de retórica também, que eu aprendi a fazer no seu curso de oratória, que é a antítese, né? Então você cita o Provérbios 24 e 25, que diz o seguinte: aquele que passa a mão na cabeça do ímpio, esse causará indignação dos povos e será amaldiçoado. Ao passo que aquele que condena o culpado, esse terá vida agradável e receberá grandes bênçãos. Aí eu colo no jurado e pergunto: senhores jurados, os senhores querem causar indignação dos comarquianos aqui, guarulhenses, passando a mão na cabeça do ímpio? Os senhores querem ser amaldiçoados? Ou, aí você faz a antítese, né? Ou os senhores preferem ter vida agradável e receber grandes bênçãos? A resposta os senhores não vão dar para mim agora, até porque os senhores estão incomunicáveis. Mas a resposta os senhores vão dar lá dentro da sala secreta, na hora que os senhores depositarem o voto nas urnas. E eu confio em vossas excelências. Muito boa. Eu quero contar para vocês o que aconteceu outro dia aí comigo. Tem advogados na live também. Um defensor público aqui em Porto Alegre constou em ata e recorreu pedindo a nulidade do júri, porque o promotor, que era eu, utilizou de argumento de autoridade, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. O camarada teve a capacidade de fazer isso, foi ridicularizado pelo tribunal, logicamente. Mas vê a que ponto chegamos. E é por isso que quando eu faço júri com ele, eu digo a ele, embora ele não mereça ser comparado a Pedro, eu digo a ele aquilo que Cristo gostava de dizer para o Pedro: o homem de pouca fé. Ou às vezes até chama ele de herege. A autoridade a Bíblia tem, né? Mas não essa aí que é vedada, que nós utilizemos em plenário, né? Tem nada a ver com a outra, né? Agora, não se espantem se daqui a pouco colocarem um inciso lá no 478, no atual, né? 478,
dizendo que a gente também está impedido de usar como argumento de autoridade também isso. Daqui a pouco nós vamos entrar amordaçados no plenário. Não podem acabar com o júri porque é cláusula pétrea, mas estão esvaziando por completo, em especial aqueles que defendem as vítimas e a sociedade. Ou seja, é tudo para os caras e nada para nós. Meus caros. Vida dura. Como é que tá a Palmeira? A Palmeira tá pesada? Tá tranquila, tá? Olha, Amorim, eu estou substituindo no júri lá agora, né? Ficou muito tempo sem júri, acho que uns 1 ano e meio aí sem júri, um pouco mais. E agora eu peguei a substituição lá, já tive há umas 2, 3 semanas atrás, e vai ter mais 2 em setembro, e acho que tem mais algum para frente aí. Mas tem bastante homicídio acontecendo, até porque as facções chegaram aqui, né? Não é mais briga de bar, não é mais briga por ciúme. O Merli não sabe da realidade, né? Palmeiras das Missões, Merli, era aquela típica cidade gaúcha, de interior, daquele gaúcho que usa bombacha, que brigavam por causa de honra, esse tipo de coisa, né? Facão. Aí, olha o que ele está dizendo aí, ó. Essas malditas facções chegaram a qualquer canto, inclusive acho que na zona rural, né? Estão por aí. Hoje mesmo, ontem encontraram um rapaz morto lá, né? Egresso do sistema penitenciário, estava foragido do nosso presídio aqui, pelo que eu sei, envolvimento com tráfico. Então, talvez uma das linhas, me parece que seja alguma execução relacionada à facção. Então, infelizmente, isso chegou aqui, essa praga chegou aqui. Eu já no último júri adverti os jurados, disse, jurados, acabou o júri romântico, né? Questão passional, briga de bar, agora a coisa é mais pesada, né? Até porque um dos réus do último júri já tinha uma condenação de 20 anos aí por organização criminosa armada, né? Um sujeito vinculado à facção criminosa, né? Então isso infelizmente chegou aqui, né? A realidade que vocês tinham lá em Porto Alegre, em São Paulo, chegou aqui no interior do estado. Guarulhos não diverge muito do que é a capital, né, Médio? Eu acredito que não, Amorim. Guarulhos já foi. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, porque eu cheguei em 2010, saí em 2019, né, fui para a capital, fiquei 2 anos e acabei de retornar agora, como você já falou. Mas logo que eu cheguei em 2010, salvo o melhor juízo, Guarulhos era uma das cidades que liderava o ranking. Eu acho que era a cidade que liderava o ranking de homicídios no estado de São Paulo. Creio que a situação deu uma mudada, mas não é nada diferente da capital. Inclusive, na capital, como é muito setorizado, né, então são 5 tribunais, são 5 varas, então cada tribunal do júri em São Paulo fica responsável por uma região. Então, Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste e Zona Central. Aqui Guarulhos é uma vara só, então nós pegamos a cidade inteira. E no tribunal do júri que eu estava em São Paulo nesses últimos 2 anos, era uma zona mais vamos dizer assim, mais elitizada, com não tantos crimes violentos, e então não tem comparação. Aqui Guarulhos é muito mais pesado, pelo menos deste tribunal, desta vara que eu estava na capital. É muito mais processo e muito mais brutalidade e muito mais criminalidade, assim, eu diria, exacerbada e violenta e cruel. Aqui, lá em São Paulo, um feminicídio, o cidadão dá uma facada na mulher. Aqui, o cidadão, ele pega um balde de ácido e joga nela. Então, tipo, é nesse nível. E por isso que é bom estar aqui e, literalmente, fritar esses cidadãos. Aliás, quando você fala de feminicídio, tem várias passagens da Bíblia também que dá para usar. Viu? Vamos lá que temos tempo. O Halber deve saber bem, né? Acho que está em 1 Pedro, não é? Que tratar a mulher como um vaso mais frágil, proteger, essa é a função do homem. Né? Efésios 5:25, amar a sua esposa. Maridos, amem as suas esposas. Isso. Como Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E os caras vão lá e matam a mulher com requintes de crueldade. E ainda se dizem, sei lá, arrependido. Outro dia eu peguei um cidadão que se dizia também membro da igreja, ele só matou a mulher e depois botou ela dentro do carro e atirou fogo
e fugiu para o Paraguai. E depois foi capturado no Paraguai, trazido para cá. Isso é um júri de 2019, se eu não me engano. E ele ainda veio trazer um monte de gente da igreja e coisas que o valham. É uma das primeiras coisas que eu citei para ele foi Efésios 5:25. Devia ter vergonha de estar colocando isso na frente do jurado. Vai estudar, amigo. Você não sabe nada. Ei, Merle, e aí tem gente que não conhece a Bíblia que vem dizer que a Bíblia é um livro machista, misógino, Exatamente. né? Exatamente. Se conhecesse, né, pelo menos no Novo Testamento, ia ver, né, que o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, é a ponto de morrer, de se sacrificar pela salvação, pela esposa, né? Quer dizer, isso é amor, um amor sacrificial. O meu Frei falou sobre isso aqui outro dia. O pessoal pega aquele trecho da submissão da mulher e descontextualiza, né? Quando o camarada quer deturpar algo, é só descontextualizar. Lá está escrito que a mulher tem que ser submissa. Pronto. O que é a mulher submissa lá quando escreveram a Bíblia e relacionado a essas outras passagens do amor do homem pela mulher, né? A propósito, vocês podem encerrar, nós estamos no final aí, falando sobre isso, essa onda anticristã aí, como é que isso aí está nos... Como é que vocês veem isso aí, vocês como tementes a Deus, como este que vos fala aqui? Tá grande essa onda, né? Eu acho que é um movimento que eu costumo dizer sem querer politizar, mas é impossível, né? É um movimento revolucionário comum no globalista, que visa destruir a filosofia grega, a estrutura da realidade, visa destruir o direito romano-germânico, né, o sistema de lei e ordem, e visa destruir a moral judaico-cristã, para que isso tudo seja destruído e uma nova ordem mundial surja, um novo homem que tenha como o centro do universo não mais Deus, mas sim pessoas, governos, organismos internacionais, para que venham a se sujeitar não mais a Deus, mas sim ao homem. É uma tática autoritária e ditatorial que só não enxerga, só não vê quem não quer. Diria, antes do Halber complementar, que isso então é um plano diabólico. Certamente. A nova ordem mundial será eminentemente anticristã. Diria mais, Alexandre Costa diz isso no livro dele. A nova ordem mundial será luciferiana. Muito bem. Fala, Halber. Eu não tenho muito que complementar depois que o Merle disse, né? Choveria um pouco no molhado aqui, mas eu vejo isso como algo, algo que está até, de certa forma, previsto, profetizado nas Escrituras que ocorreria, né? A perseguição aos cristãos crescendo cada vez mais, né? Nós vimos agora ali no Afeganistão pessoas que têm a Bíblia, o aplicativo no celular sendo caçadas e mortas. Aqui no Brasil, evidentemente, não chegamos nesse ponto ainda, né? Temos uma Constituição que, pelo menos formalmente, nos assegura uma liberdade religiosa, de crença, enfim. Mas já vemos aí muitas decisões, entendimentos. Durante a pandemia, né, aconteceu aí restrições severas ao funcionamento das igrejas, a reunião dos cristãos sob o argumento de que estavam, enfim, protegendo, evitando a disseminação do vírus. Nós temos aí agora, eu sei porque estou no contexto de igreja, né, eu participo, auxilio quando eu posso aqui a minha igreja, aqui no interior, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que exige uma série de formalismos, burocracias, até para a transmissão de um culto online, né, para a exibição de imagens de pessoas que estão ali, uma série de autorizações, enfim. Então isso aos poucos, né, como também o Merle fala, né, a noite não anoitece de uma vez só, as coisas não acontecem num piscar de olhos, é de forma gradativa, de forma gradual. E isso preocupa, sem dúvida nenhuma, né, quem vive em igreja, quem tem uma vida ativa, né, no mundo cristão, esse avanço autoritário, né, sobre as liberdades, especialmente as liberdades religiosas, né. Isso aí é preciso que os cidadãos fiquem alertas e também as igrejas. Eu acho que os líderes religiosos precisam
também alertar os seus fiéis e também se manifestar, né? Levantar aí o que nós chamamos de voz profética, né? contra esses abusos, né? Porque Deus nos criou livres. Eu tenho essa convicção de que Ele nos criou livres, nos deu livre-arbítrio, né? E que toda a ação do Estado que restrinja indevidamente, ilicitamente, arbitrariamente a liberdade de um cidadão, ela é errado, é pecado, né? É imoral e, portanto, a igreja pode sim se manifestar contra isso, né? Até porque nossa Constituição nos assegura essas liberdades. Meus caros, bom, vamos encerrando, dizendo que, olha, nós chegamos a ter aqui cerca de 70 pessoas na live, e nesses últimos tempos que o pessoal não tem mais paciência com live, de tanta live, foi uma live que botou um bom número de pessoas. Veja como o tema é interessante, né? Além dos nomes que nós temos de vocês dois, o tema é interessante. Eu queria dar um depoimento rápido para vocês de que eu estou na igreja e estou verdadeiramente em Deus há coisa de 3 ou 4 anos. O Merlin falou que foi com a esposa, eu também fui com a esposa, com a Karina. A Karina tem todo o crédito nisso de me levar à igreja, e eu ia à igreja sem paciência. Hoje eu vou, e é um momento maravilhoso de paz, de reflexão, e a minha vida só melhorou. Tanta coisa errada que eu fiz e que eu passei, eu só posso atribuir a não ter Deus na minha vida. Desde jovem até uns 50 anos praticamente, veja só que coisa. E hoje só me acontecem coisas boas, a minha vida melhorou 200, 300%, e eu atribuo isso ao meu contato direto com o Criador. Então essa live foi prazerosa também por poder aprender com os amigos, né? Refletir e possibilitar isso a todos os nossos amigos que estão aqui. E eu encerro agradecendo, portanto, a presença dos dois. Nós já fizemos live, eu e o Merlin, sobre outros temas, Halber pela primeira vez, e deixando a palavra a ambos para o encerramento. De uma vez vamos encerrar a live. Por favor. Rapidinho, que já acabou, né? Então eu só quero agradecer, Amorim, e que bom que Deus tem tocado na sua vida. Nós oramos por você, pela sua esposa, você sabe disso. E continuamos juntos. Que Deus nos abençoe e que sejamos instrumentos de Deus nessa terra para vingar e castigar o mal. Romanos 13, 1-5. Da mesma forma, Amorim, Merlin, eu quero agradecer essa oportunidade, esse privilégio de ter estado com vocês aqui. Vocês me inspiram, né? Vocês são meus exemplos nessa caminhada. E eu quero também finalizar aqui com a mensagem central, que eu reputo ser a mensagem central da Bíblia. Se eu pudesse resumir de Gênesis a Apocalipse, o que é o mais importante, a essência desse livro tão fantástico, tão fenomenal, né? É o seguinte, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a essência, esse é o resumo de toda essa obra. Então eu me sinto profundamente honrado de ter tido essa oportunidade de conversar com você sobre Bíblia e sobre Júlio. Muito obrigado, Deus abençoe a vocês e a todos os nossos ouvintes. Esta live, estão perguntando, ela está salva sim, ela vai ficar no IGTV e vai em breve para o meu canal do YouTube, que eu estou prometendo, mas que creio que esta semana ou durante o feriado ele vai funcionar com esta e outras tantas lives. Mas essa seguramente foi uma das mais destacadas de todas que eu já fiz. Amigos, um grande abraço e fiquemos todos com Deus. Amém. Valeu, obrigado. Amém.